Querida igreja, é interessante que nós lemos aqui um texto muito conhecido dos irmãos. E nesta noite eu tenho um tema para pregar debaixo desse tema, que é: eu sou um carregador de lenha. Você pode repetir comigo no 3? 3. Eu sou um carregador de lenha. O ensaio foi bem mais ou menos, mas agora é para valer. Diga bem forte no 3. 3. Eu sou. Interessante que Robert Estienne, quando no ano de 1551, século 16, ele vai fazer a reforma dos versículos bíblicos, e assim ele o divide e reserva na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, 10 versículos para o pai Abraão. Interessante que talvez propositalmente ou não, ele reserva para Abraão 10 versículos. Interessante que Abraão vai viver uma vida com cerca de 175 anos de idade. E no período de 175 anos, Deus o prova pelo menos 10 vezes. A primeira vez que Deus prova Abraão é quando Deus se revela para ele e convida ele a sair do politeísmo, ou seja, da idolatria, para viver no monoteísmo, ou seja, a crença no único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A segunda aprovação que passa Abraão é quando Deus diz para ele: Abraão, saia da terra, da casa, da parentela e vai para o lugar que eu, Senhor, lhe mostrarei. A terceira aprovação de Abraão é quando Abraão chega na terra e a terra tem fome e ele é provado por Deus. Sendo provado por Deus, ele desobedece ao Eterno e desce para o Egito. Na descida para o Egito, ele é provado a quarta vez. Por quê? Porque ele teme a morte por causa de sua esposa Sarai. Interessante que quando ele retorna do Egito, cerca de 8 anos depois, vai haver uma separação, porque os pastores de Ló vão contender com os pastores de Abraão, e ambos têm que se separar. A sexta aprovação que passa Abraão é quando 4 reis se levantam contra 5 reis, e ele tem que intervir mais uma vez para trazer livramento à vida de Ló. A sétima vez que Abraão é provado é quando Deus se revela para ele e diz assim: Abraão, pois não, Senhor Jeová, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus está dizendo assim: para você ser perfeito diante de mim, você tem que passar pela Brit Milar, ou seja, circuncisão pelo fogo, já em idade avançada. A oitava aprovação de Abraão é quando retarda a promessa do Eterno para a sua vida e a sua posteridade. E ele ouve sua mulher e deita-se com Agar e tem um filho por nome Ismael. Interessante que a nona aprovação de Abraão, por mais que não fosse o filho da promessa, é quando ele tem que se despedir do seu filho Ismael e se despedir de Agar. A 10ª aprovação a qual ora lemos nessa noite é o capítulo 22 do Gênesis, quando Deus se revela novamente para Abraão e diz assim: Abraão, pois não, Senhor Jeová, traga para mim teu filho. Tem um detalhe: teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o no altar como oferta de elevação. Olha para mim nessa noite, porque eu tenho uma palavra para essa juventude. Abraão, quando chega na terra, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar ao Deus de Israel, louvando ao seu nome, pelos livramentos que Deus o dera no caminho. Ele desobedece, desce para o deserto, Deus não fala com ele. E agora ele retorna ao lugar do primeiro altar e diz: Deus não está falando comigo, porque eu estou longe do altar. Então ele retorna ao lugar do primeiro altar e oferece novamente uma oferta de elevação ao Deus de Israel. Interessante que Deus diz assim: Abraão, eu tenho promessas sobre a sua cabeça. E quais são as promessas? Quem te abençoar não será homens, será eu, Senhor.
vou trazer a bênção para ele. Abraão, quem te amaldiçoar, não serão homens, mas serei eu, Senhor. Vou trazer maldição para essas pessoas. Ei, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, olha para a areia da praia e contemple, porque a sua descendência será muito numerosa. Interessante que Abraão tem promessas, mas a promessa está retardando o seu período de se concretizar. E no capítulo 13 do Gênesis, ele toma por adoção um filho. E Eliezer, ele olha para Deus e diz assim: Deus, cumpra as suas promessas na vida de meu servo Eliezer, porque está demorando muito para que aconteçam os seus planos em minha vida. Depois, ele ouve sua esposa e deita-se com Agar e tem Ismael. Ou seja, o que Deus prometeu é tão grande para nós aqui nessa noite. Só que nós estamos fazendo alguns esquemas, alguns cambalachos, se assim eu posso dizer aqui nessa noite. E Deus está dizendo que o que eu te prometi é grande. O que eu te prometi é fiel, e tem mais, é verdadeiro, está de pé. Não tem homem que faça eu anular os meus planos na vossa vida. Aleluia! E chama a minha atenção, é a segunda aprovação de Abraão. Quando Deus diz assim: Abraão, sai da terra, sai da casa e se despeça dos parênteses. Irmãos, temos em mãos uma boa tradução bíblica, mas ela não é fiel ao que Deus disse para Abraão. Por que, Lucas? Porque o pouco que eu entendo do hebraico, Deus disse assim no capítulo 12 para ele: Vaiomer Adonai El Avram Ler Lecha Mier Serra Umimolad Tov. Ou seja, e disse Deus para Abrão: Ler Lecha, saia por ti, Mimolad Tov, da família, Mier Serra, da terra. Só que Mier Serra significa saia por amor de ti, da terra, saia por amor de ti, da casa, saia por amor de ti, da família. Ora, Lucas, eu não entendi ainda. Lá vai. Deus está dizendo assim: Mier Serra, desejos e paixões por coisas materiais, desejos e paixões por coisas mundanas. Deus está dizendo assim: Abraão, pois não, Senhor, quer se relacionar comigo? Saia por ti todas as manhãs, saia por amor de ti, das suas paixões, dos seus desejos, e vem se relacionar comigo, porque eu estou com saudade de me relacionar contigo. Mier Serra, Eretz, terra, e terra significa paixões por bens materiais. Ora, Lucas, eu passei um 2020 que foi um pandemônio. Só Deus sabe o que eu passei, o que eu fiz para tentar sobreviver neste período. E você vem dizer nessa noite que Deus quer que eu abra mão de bens materiais para viver relacionamento com Deus. Escute o que eu tenho para te dizer nessa noite. Deus está dizendo desta forma: eu não vejo problema nenhum em te fazer grande, eu não vejo problema nenhum em te prosperar. Só que o interessante é que toda promessa está pautada por um deserto. Eu vou repetir para você entender nessa noite: toda promessa que Deus nos faz está pautada por um deserto. Deus disse assim: Moisés, pois não, Senhor Jeová, eu prometi Canaã para os meus filhos, eu prometi Canaã, terra que para um homem carregar um cacho de uva tem que ser 2 varões para carregar. Só que o deserto é necessário, porque no deserto nós não somos a roupa que temos. No deserto, nós não somos o carro que temos. No deserto, nós não somos a casa, o apartamento, os bens material, a rede social, não. No deserto, Deus está dizendo assim: não é o salário que te veste, não é os seus status que te calça, mas sou eu, o Senhor, que não faço sapatos envelhecer. Sou eu, o Senhor, que te sustento na hora da provação. Sou eu, o Senhor, que te sustento na hora da privação. Interessante é o deserto, porque nós te desfazemos de todos os status,
de todas os nossos preconceitos e dizemos assim: nós não podemos, mas Ele pode. Nós não temos, mas Ele é. Nós não somos, mas Ele pode, aleluia. E Deus manda eu dizer nessa noite para essa igreja: 2020 foi deserto, mas 2021 terei promessa sobre a tua cabeça, terei promessa sobre a tua casa, terei promessa sobre a tua família, terei promessas no seu ministério, aleluia. Interessante é que Sara concebe a Isaac com cerca de 90 anos. O capítulo 23 do Gênesis narra sua morte com cerca de 127 anos. E nós, teólogos, confundimos ou divergimos algumas vezes no que tange a idade que José tinha, melhor dizendo, Isaac tinha, quando foi para o Moriá, de 17 a 37 anos de idade. Tem uma volatilidade aí de idade. Só que eu quero me atentar à jovialidade de Isaac. Ei, olha para mim, juventude. Interessante que Abraão tem promessas na sua vida. Isaac nasceu, e Isaac é concretização de promessas. E Deus está dizendo assim: olha, Abraão, Isaac nasceu, é verdade, tenho promessas sobre Isaac. Mas desde que Isaac nasceu, você se esqueceu do altar. Então eu estou me revelando para ti nesta noite e te fazendo lembrar do altar do Senhor. Talvez pareça que eu não estou na assembleia, mas o que eu vou falar aqui é numa linguagem bem pentecostal. Deus está dizendo assim: Abraão, lembra quando eu enviei anjos à tua tenda? Lembra quando você teve visões de olhos abertos? Lembra quando eu desci na sua tenda e você contemplou a minha presença? Abraão, tu tem uma promessa e ela está nas suas mãos, só que você se esqueceu do altar. E eu estou com saudades de me relacionar com essa juventude do setor 45. Eu estou com saudade de ver aqueles crentes que ainda falam em língua, sente a presença, profetiza, tem visões de Deus. Oh, aleluia! E o texto é tão lindo porque o texto diz que Deus se revela para Abraão de manhã, de madrugada. E madrugada, como disse aqui a cantora, significa abrir mão dos nossos desejos, de nossas vontades. O interessante é que Deus visita Abraão pela madrugada. Eu tenho uma profecia para entregar a esta igreja. Diz Deus na minha boca por esses dias: não será o despertador do seu celular te chamando para a oração, mas jovens e adolescentes na nave, os obreiros, vão receber a visita do Espírito de Deus, dizendo: vem outra vez se relacionar comigo. A geração que clama por avivamento não pode ser a geração que assiste Big Brother Brasil. A geração que clama pela presença de Deus não pode ser a geração que fica horas em frente à novela, à Netflix. Deus está dizendo: eu vou ter encontro com jovens por esses dias. Eu estou sentindo graça nessa palavra. Calamara calabarahaya, dergia forgia canto lebere se a forgia. Aí ele chama o Abraão e diz assim: Abraão, eu quero ver você com promessas abrir mão de promessas, abrir mão dos bens, para voltar para a minha presença. Ei, você tem a bênção, mas eu quero ver se você ama mais o abençoador do que a bênção. Você tem resultados,
Mas eu quero ver se você abre mão de resultados por alguns instantes para adorar o Senhor nessa noite. Eu sinto em dizer para alguém aqui nessa noite: lá fora você é advogado, doutor, professor, mas aqui dentro não. Aqui dentro nós se desfazemos de todos, aleluias, os crachás, CRA, CRE, aleluia, porque aqui dentro nós somos adoradores. E aí, é lindo o texto, porque o texto diz que ele chama Isaac à sua presença e diz assim: ô Isaac, vem cá. Pois não, pai, vem cortar lenha com o pai. Por que, pai? Não corta o Senhor a lenha? Porque, Isaac, eu vou te ensinar uma lição nesta noite. Eu vou te ensinar a mexer e a viver com o sagrado. Eu não entendi, pregador. Lá vai. Abraão está dizendo assim: Isaac, papai já viu anjos descer na tenda. Papai já ouviu a voz de Deus. Papai já se concretizou as promessas na minha vida. Mas você, Isaac, não tem experiências com o sagrado. Você, Isaac, nunca teve visão de Deus. Você, Isaac, nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. E eu sempre tenho dito a minha esposa: amor, se Jesus não voltar nos próximos 7, 8, 9, 10 anos, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes não vão conhecer o dom de Deus, não vão conhecer o batismo com o Espírito Santo. Mas oxalá que nessa noite a paz aqui, responsáveis em ensinar Isaques ao culto que agrada a Deus, ao culto que chama a atenção de Deus. Eu tenho rodado São Paulo ministrando a palavra de Deus, e o que eu tenho visto por aí são cultos que não chamam a presença de Deus. Se convida o pregador, se convida a cantora, se convida a banda, se convida os departamentos, mas não se convida Jesus para a festa. Eu já preguei em festas que Jesus não estava, o Espírito Santo não estava. E aí Abraão está dizendo assim: Isaac, você não, você vai conhecer o dom de Deus. Você vai conhecer o altar de Deus. Você vai experimentar experiências com Deus. Eu me perguntei e falei: Deus, por que Abraão não foi para as terras de Moré? E em Moré ele cortou árvores e cortou lenha para levar para o sacrifício. Deus ministrou a minha alma dizendo: porque culto que agrada a mim, aleluia, diz o Senhor, não começa somente no ambiente de adoração. Começa na casa, cortando lenha, se caminha com lenha e chega num lugar que Deus determinou. Porque só vive a experiência do monte, só vive a experiência do milagre quem anda sacrificando, quem começa sacrificando, aleluia. Interessante é que Abraão está dizendo assim: ô Isaac, toma lenha e coloca ela sobre o jumento. Interessante que o culto que agrada a Deus, e eu vou correr por causa do horário, Deus diz assim: Moisés, pois não, Senhor, o culto que me agrada é esse. Diga para Arão, o seu irmão, o sacerdote, todas manhãs remover as cinzas do altar de holocausto e colocar lenha seca sobre o mesmo. Ó Deus, e quando for de tarde que a lenha estivesse apagando, Deus diz: não deixa a chama se apagar. Remove as cinzas do altar e coloca a lenha seca outra vez. Senhor Deus, e se estiver chovendo, remover cinzas e colocar lenha. Senhor Deus, e se estiver sol, remover cinzas e colocar lenha. Senhor Deus, e se tiver Covid, não interessa, remover cinzas e colocar lenha. Aleluia, aleluia. A ordem de Deus nessa noite é essa. O culto que me chama a atenção é o culto que nós se desfazemos de nós mesmos.
removemos as cinzas do altar e trazemos lenha seca para o altar. Aí Deus manda dizer, aleluia, mas pregador, cantora não é responsável pelo fogo. Como assim, Senhor Jeová? Faça a sua parte, remova as cinzas, coloca a lenha e o fogo, Senhor Jeová. Eu, Senhor Jeová, vou acender a chama outra vez, e prega a Deus na minha boca, o fogo aceso sobre o altar vai queimar e não vai se apagar. Deixa eu ver quem trouxe lenha para o altar, deixa eu ver quem trouxe Bíblia para a igreja. Não se envergonha do Evangelho de Cristo. Levanta a sua Bíblia, alabaracanto rebre a forga, o mais alto que você puder. Satanás, olha aí, a geração jovem, mas que tem compromisso com o altar, com a lenha, com o fogo. Receba fogo de Deus, receba a virtude de Deus, receba renovo de Deus, receba línguas espirituais, receba cânticos espirituais. Elebaracalabarraia, derecanto rebre a forga, urimigerga canto rebra calabarraia, eredão combra caio rebria, dirimios. É só isso que você tem para entregar para Deus? Eu te dou 30 segundos para abrir a boca e dar glória a Deus. Eu te convido a abrir a boca e sentir a presença de Deus. Alabara rébria de canto de maracalabarraia, ele euforgia turgia derehésia. Hoje não é mais um culto. Hoje é a noite que Deus te reservou para te encher do Espírito Santo. Hoje é a noite que Deus te reservou para te batizar com o Espírito Santo. Hoje é a noite que Deus te reservou para nós removermos as cinzas e colocar lenha outra vez no altar de Deus. Sentimos a presença de Deus, a glória de Deus. E eu vou falar. Tem um povo por aí que diz assim: olha, Lucas, nos anos 90, 2000, nos hinos congregacionais, como aqui foi louvado e cantado, nós abrimos este culto em teu nome a Jesus Cristo. O pecador na porta levantava a mão e aceitava Cristo. Ei! Lucas, nos anos 90, 2000, não precisava de muita coisa, e aleluia, Jesus batizava os crentes sentados. Os crentes sentados tinham visões de Deus, aleluia. Só que aí tem pessoas que dizem assim: hoje não é dessa forma. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: são pessoas que estão vivendo das cinzas do altar. São pessoas que estão vivendo da glória passada, do culto passado, do evento passado, da festividade passada. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite: o culto é hoje, não é amanhã. O que passou, passou. O que está por vir não pertence a nós, pertence a Ele. Deus manda dizer: e eu não vou fazer isso, tocar no irmão do lado, não. Diga isso para o irmão do lado, não. Eu não sou palhaço do altar. Deus não quer que nós se vestimos de chapolim colorado para chamar a atenção dos crentes, não. É na exposição da palavra. Deus está dizendo: a mesma glória que desceu nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, é a mesma glória que está passando nessa noite sobre o altar, sobre a nave, sobre a galeria. Quem quer entra, quem quer recebe, quem quer ei, olha para mim. Ele chega ao pé do monte, ele tira a lenha da sela que estava com o jumento, e ele pega essa lenha e ele coloca nas costas de Isaac. E quem já teve a oportunidade de ir em Moré, ou conhece a geografia dos montes de Moré, sabe e compreende que para chegar ao cume do monte são cerca de 10 horas de caminhada. Abraão está dizendo assim: Isaac, toma a lenha, põe nas costas. Aleluia. Ele está dizendo em outras palavras: nessa noite
Deus está dando peso ao ministério de pessoas aqui. Nessa noite, Deus está pondo o peso da responsabilidade do chamamento do Evangelho. Nessa noite Deus está dizendo assim: ei, a geração que está à minha retaguarda, ela já entendeu o peso da chamada, mas nessa noite é uma transferência de responsabilidade para essa juventude, dizendo: ei, toma a sua lenha, glória. Ei, toma o peso da responsabilidade. Você é servo de Deus, você é crente aqui, crente na escola, crente na faculdade, crente no trabalho. Sinta o peso do ministério que Deus te reservou. Um certo Galileu, chamado Jesus de Nazaré, como aqui a jovem aqui falou, ele olhou para os seus, e ele diz assim: quem quiser. Ele não te obrigou a estar aqui nessa noite, ele disse: quem quiser, renuncie a si mesmo, tome a sua lenha, põe nas costas, e siga-me. Sinta o peso da responsabilidade, sinta o peso do ministério que recai sobre os nossos ombros. Diga bem forte: eu sou. Diga bem forte: eu sou um carregador de lenha. Isaac está dizendo assim: pai, o peso da responsabilidade é muito grande, o peso da chamada é muito grande, e talvez eu não vou suportar. E eu estou pregando aqui para pessoas que em 2020 você pensou em largar, você pensou em parar, porque você olhou os céus, você olhou os bens e disse assim: Deus, eu não estou suportando o peso da chamada, o preço da cruz. Mas é interessante, quem tem olhos espirituais, feche eles em nome de Jesus. Quem aqui não está suportando o peso da responsabilidade, da chamada do Evangelho, prega a Deus na minha boca. Ainda que você não suporte o peso da chamada, da cruz, do ministério, meu Pai, meu Deus está dizendo na minha boca, pelos olhos da fé, olha um pouquinho para o lado, contemple a presença do Pai te dizendo: está difícil, Isaac, está difícil, adolescente, mas a ordem é essa: pegue a sua cruz, carregue a sua cruz para o altar. Lucas, eu não entendi ainda. Eu estou pregando para pessoas que estão pensando em parar, em desistir. Certa feita Jesus olhou para os céus e disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas eu louvo a Deus, porque tem um mais. O choro dura uma noite, mas afasta de mim esse peso, mas não seja feita a minha vontade. Deus manda dizer nessa noite para você, aleluia, aonde houver uma mão sedenta dizendo: Senhor, eu te peço socorro, a mão do grande não está encolhida para que não possa salvar. Há uma mão de socorro chegando na sua vida, chegando na sua casa, chegando no seu ministério essa noite, diz o Senhor dos exércitos. Tem pessoas chorando, e o Senhor está dizendo: eu estou regando as vossas lágrimas, eu estou trazendo bálsamo nessa noite. Alabara rébria, canto dequelia, cobria, rébria de calamarraia. Aqui eu vou finalizar para a gente ir embora e dar glória a Deus. É interessante que Abraão chega no cume do monte, ele toma as lenhas que estão nas costas de Isaac, ele faz uma transferência da lenha, ele prepara o altar. E o texto é muito lindo, porque ele prepara o altar e ele deita Isaac sobre o altar. E o texto diz, e você repetiu comigo: e ele amarrou Isaac. Diga bem forte: Abraão amarrou Isaac. Abraão está dizendo assim: Isaac, nem que você queira escapar, você vai conseguir. Por quê, pregador? Porque eu te amarrei no altar. Ô Lucas, sempre eu ouvi dizer por aí
que quem amarra é Satanás. Eu nunca li na Bíblia Satanás amarrar nada, mas eu já li e tenho uma promessa para essa igreja, que quando o Senhor arrebatar as nossas vidas, e quando nós voltarmos triunfante em glória com o Senhor, num grande tribunal, aleluia, diz a Bíblia, que o Senhor vai amarrar Satanás e seus demônios por 1000 anos. Lucas, eu não entendi ainda. O profeta Elias tinha um cinturão que cortava o seu peitoral inteiro, amarrado ao dalet, ou seja, a sua. E quando alguém olhava para o profeta, dizia: não mexa com ele, não mexa com este profeta, porque o seu cinturão está o amarrando ao que, Lucas? A santidade de Deus, a presença de Deus. Não mexa com ele, porque é ele orar, os céus se abrem e o fogo desce sobre o altar. Aleluia, eu estou sentindo virtude nessa noite, nessa palavra. O sacerdote, quando estava na sala santo, que ele ia entrar na sala santo dos santos uma vez ao ano, ele se cobria com linho branco, e ele tinha uma fita métrica com cerca de 16 metros, e ele dava 32 voltas no seu corpo, simbolizando os 32 caminhos que o eclesiástico Salomão disse, os 32 caminhos da sabedoria. Mas o sacerdote, em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou amarrando todo o meu corpo à santidade de Deus, eu estou prendendo o meu corpo ao altar de Deus, eu estou me prendendo à arca de Deus, eu estou me prendendo à presença de Deus. Aleluias. Abraão disse: eu vou amarrar Isaac no altar, porque, Lucas, nem que você queira em 2021 fugir da presença, se desviar da presença, você vai conseguir, porque o Senhor te prendeu no altar, o Senhor guardou a tua vida no altar, você foi apresentado no altar. Queira Satanás ou não, não vai te tirar da presença, porque, Lucas, não é Abraão, mas é o próprio Deus que está te dizendo nessa noite: tu é meu, eu não abro mão de ti. Há uma promessa sobre esta juventude nesta noite. Deus te prendeu, não tem para onde você escapar, não tem fugidinha, não tem. Com Deus é relacionamento. Ainda que você queira, tu não escapa. Deus não te perde de vista. Se coloque em pé, porque eu vou concluir a mensagem agora. Interessante é, glória a Deus, e a banda pode subir comigo, glória. Isso. Olha para mim aqui nessa noite, porque eu vou finalizar. Olha para mim aqui nessa noite. Olha para mim, que eu vou encerrar agora. Deus diz assim: Abraão, tu me amas? Amo, Senhor. Executa aquilo que eu te ordenei. Tira a vida de Isaac. Olha para mim. Só que Deus está tratando 2 personagens em um único propósito. E aonde é o lugar do propósito? No altar. Deus está dizendo assim: Abraão, tu me amas? Amo, Senhor. Então faça aquilo que eu te ordenei. Isaac está deitado no altar, não tem para onde correr. E ele está dizendo: Senhor, e as promessas que o Senhor me fez? Deus está dizendo assim: Isaac, ainda que Abraão queira te matar, ele não vai conseguir, porque eu estou enviando anjos para te guardar. Lucas, eu não entendi ainda. Deus está dizendo para uns: execute aquilo que eu te ordenei fazer, cumpra aquilo que eu te ordenei fazer. Deus não te chamou para ficar sentado, Deus te chamou para uma grande obra. Deus te alistou, o Senhor te convocou. E a outros Deus está dizendo: nem que você queira fugir, aleluia, mas eu tenho promessa sobre a tua cabeça, eu tenho promessa sobre ti, mal algum te fará, porque as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas.
Quem tem saudades do altar, quem tem saudades da presença de Deus, feche os seus olhos, abre a sua boca, abre a sua boca. Eu estou na Assembleia de Deus, aleluia, uma igreja cheia do Espírito Santo. Feche os seus olhos, abre a sua boca. Deus quer te ouvir nessa noite. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Quem tem sede, peça, encha-me, Jesus. Diga, enche-me, Jesus. Diga mais forte, encha-me, Jesus. Encha-me, Jesus. Encha-me, Jesus. Quem tem sede, vem e diga, enche, 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 até transbordar. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo. Alabarahá, Sérgia, Calamaracanto, Rébria, Fórgia. Fala em línguas, tenha cânticos espirituais, sinta a presença de Deus. Quem tem saudades, Calarequebria, Fórgia, Canto, Rébria. Até transbordar, derrama tua glória, Glória, derrama tua glória. enche-me, Deus, Só a igreja, enche-me, só a igreja. Calabarahás. E estando todos reunidos no cenáculo, de repente um som, um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos, sem exceção, foram cheios, do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheia, fala em línguas, tenha visões, profecias, glória, renovo, presença. derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Bem baixinho, por favor. Em pé como estamos.
Olha todos para mim aqui nessa noite. Cadê você que está afastado da igreja? Levante a sua mão, quero te conhecer nessa noite. Tem um rapaz ali. Quem aqui mais está afastado da igreja? Não do corpo de Cristo. Porque se você está aqui nessa noite é porque você é crente. Tem mais alguém aqui que está afastado da igreja? Tem outro ali? Isso. Eu quero perguntar para vocês nessa noite, se hoje vocês querem reconciliar-se, esta aliança com Deus, eu queria convidar vocês para vir aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Está vindo o primeiro jovem ali. Se você quer hoje reconciliar com o Senhor, eu quero orar pela sua vida. Isso. Está vindo o segundo ali. Se tiver glória, dá glória. Isso. Oh, glória a Deus. A minha Bíblia diz, e meu xará falou, Lucas disse: quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Aí Jesus disse assim: ô Pedro, o que for ligado no céu será ligado na terra. Os céus estão em festas por essas almas que estão no altar do Senhor. A igreja que entende que Jesus está salvando nessa noite, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando, porque são almas no altar do Senhor. Eu quero convidar o William para vir aqui nessa noite. Eu quero que toda a juventude, nós levantemos as nossas duas mãos, e como intercessores, nós vamos impetrar as nossas bênçãos, as bênçãos de Deus sobre essas vidas que estão perante o altar do Senhor. Todos os jovens e adolescentes, toda a nave da igreja em pé, intercedendo por eles, orando por eles, porque eles estão no altar do Senhor. William, por gentileza, ora por eles. Toda a igreja orando por eles. Aleluia. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor Pai, por essas vidas aqui, Senhor, por esses dois jovens, ó Pai, que agora se reconcilia contigo, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, iluminar os passos deles, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, iluminar, Senhor Pai, as suas mentes, Senhor Pai. Que o Senhor, Pai, venha usar essas vidas, Senhor Pai, a partir de hoje, Senhor Pai, não só aqui na tua casa, mas que por onde eles venham caminhar, Senhor Pai, a tua presença seja, Senhor, na vida deles, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na onde quer que eles estejam, que eles possam ir, Senhor Pai, sejam com eles, ó Deus, ó Pai, usa a vida deles, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus.